Agora, para a gente se preparar para o mês de maio, vamos fazer o nosso sorteio. Como esse foi um rosa, que é ficção, a gente vai tirar agora um azul. Aqui dentro eles não se mexem direito, então vou jogar na mesa. O livro que a gente vai ler em maio é Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Seja muito bem-vindo ao Clube do Livro Assíncrono, um lugar onde a gente sorteia um livro, lê durante o mês e todo dia primeiro eu venho aqui conversar contigo para que tu não tenha que marcar mais uma reunião na tua agenda. O livro que a gente leu em maio foi Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Esse é um livro bem famoso, ele é considerado praticamente um clássico, então assim, é um livro que muita gente leu e recomenda. Então, por isso que ele entrou nessa minha lista. Sendo bem honesta, não é o tipo de literatura que eu busco, essa coisa um pouco mais religiosa, não é algo que eu procure no meu dia a dia, não é algo que costuma me interessar, mas foi uma leitura bem tranquila e admito que a questão das referências me pegou bastante, porque é um livro bem interessante para olhar por visões diferentes e criar linhas de raciocínio que talvez não sejam tão óbvias. Então isso eu achei realmente muito legal e me fez pensar também na questão como eu uso meu tempo, que tipo de relacionamentos eu tenho na minha vida e até certo ponto que tipo de pensamentos eu mesma decido alimentar na minha cabeça. O livro físico, que tem a capa dura, toda bonitinha, assim, digamos que a versão da Amazon, tem 208 páginas, mas eu li no Kindle. E esse livro, ele é um que ele tem várias versões, inclusive eu li uma mais antiga em que o nome é Cartas do Inferno. A proposta da história gira em torno de fazer uma sátira, realmente, às fraquezas humanas, tudo isso pelo ponto de vista de um demônio experiente ensinando um demônio mirim a como infernizar a vida do ser humano. Os personagens principais do livro são os dois demônios, então o tio, na versão que eu li, os nomes estão em inglês. Ele era o Screwtape, mas em português é o Fitafuso, e o sobrinho é o Wormwood, que no caso pode ser em português o Verme Billy. E assim, eu não posso nem dizer que a trama é uma troca de cartas, é uma conversa. A gente só tem as cartas que teoricamente o sobrinho recebeu. Então a gente só tem toda a história contada pelo tio. A gente tem a parte dos ensinamentos, a gente não tem a parte de eu fiz isso e aí o ser humano fez isso, como eu ajo. A gente só tem, poxa, você fez isso, foi uma imbecilidade da sua parte e agora você tem que fazer tal coisa para resolver. Antes da gente entrar na história em si, que é do paciente, de como o Wormwood está tentando corromper a alma dele, vamos falar por que ele quer, por que ele precisa corromper a alma dele. Pelo que eu entendi, mas eu acho que ficou uma dinâmica bem clara no livro até. A gente tem os demônios sênior, que é o secretário, sei lá, deve ter prefeito, deve ter presidente, deve ter o escambau a quatro lá, né? Aí eles ficam dando ordens e tudo mais. Esses aqui têm fome. E aí tem os mirins, que são tipo Wormwood, que daí é a galera que realmente eu tenho um paciente, eu tenho um ser humano para cuidar, que no caso é direcionar ao inferno. E aí, o que acontece? Quando o mirim é bem sucedido, ele alimenta a galera de cima. Eu não sei se ele é promovido, deve ser, porque parece ser uma instituição privada, o inferno, mas tudo bem. E aí, assim, falhei na minha missão, que foi o que aconteceu com o Wormwood, porque daí a gente já entra nesse ponto. Mas ele vira comida, porque assim, os de cima, de fome eu não morro. Os de baixo, morrer você vai de qualquer maneira. O paciente, teoricamente, não tem nome, mas ele é o ser humano que o Wormwood está tentando realmente direcionar ao inferno, como eu falei para vocês. O que acontece? Durante todo o livro, ele até que tá indo bem, ele tenta induzir o paciente a uma depressão. É um livro que se passa durante também a Segunda Guerra Mundial, então ele tenta gerar ali um covardismo, ele tenta gerar uma ansiedade, só que ele não consegue, porque o paciente se apaixona por uma mulher dita virtuosa, se converte ao cristianismo e para de ter contato com as amizades que ele tinha antes, que eram aquelas mais influências e tal. Era uma galera meio boêmia, meio, sabe, à toa. Então, querendo ou não,
cabeça vazia, oficina do diabo, né? Ele acabava indo bem por esse lado, e aí no fim ele morre por um bombardeio e a alma dele escapa pro céu. Por isso que o Wormwood no fim é comido pelo tio. É uma frase meio complicada para se ser dita fora de contexto. A edição física, ela tem um ensaio a mais no final do livro, que é Fitafuso propõe um brinde. Como eu li a versão digital, eu não cheguei a ler, então quando eu comprar, eu volto aqui e deixo um comentário fixado sobre o que eu achei desse ensaio, mas eu pesquisei e o próprio autor diz que foi algo fácil de escrever, mas mentalmente muito cansativo, porque ele teve que se projetar numa mente muito meio que maquiavélica, muito diabólica, então foi algo que ele ficou bem assim, desconcertado até certo ponto. Tiveram 2 citações que eu gostei muito e eu deixei aqui anotada para falar para vocês. A primeira foi: diabo maldito com diabo maldito mantém sólida concordância. Eu achei muito bom, porque assim, eu produzo conteúdo, trabalho com marketing, e querendo ou não, é uma citação um tanto quanto aberta, mas abre muito a reflexão para sempre que você for discutir com alguém que naturalmente concorda com você, não interessa se você tá certo ou se você tá errado, no fim você sempre vai estar certo, porque se forem 2 pessoas ruins, elas vão concordar na ruindade e a ruindade vai parecer certa. Pegaram a ideia? Claro que pegaram, né? Considero que vocês são inteligentes. Então, né, eu gostei muito dessa. E a segunda foi: aos homens não irrita a mera desgraça, mas sim a desgraça que consideram uma afronta. E aí eu botei aqui um comentário. O famoso: como aquele imbecil consegue fazer aquilo e eu não. Eu admito que essa citação em específico, ela me pegou, porque eu tenho muito disso. Eu sou uma pessoa que costuma me comparar demais e ser muito autocrítica, sabe? Eu volto tudo muito pra mim. E aí, às vezes, eu olho assim, como é que aquela pessoa que eu não considero isso tudo, vamos botar isso tudo entre muitas aspas, mas acho que vocês estão entendendo a ideia geral do negócio, consegue fazer, consegue chegar num nível que eu gostaria de estar, e eu não, sendo que não que eu me considere superior, mas que talvez eu tenha qualidades que seriam mais úteis para aquela posição do que essa pessoa tem. Então, como é que ele ou ela consegue? Como é que eles chegaram lá e eu ainda tô estagnada aqui? Fez sentido? Pra mim, essa citação é completamente essa citação. Essa situação. Essa citação é essa situação. Nossa! Cara, eu adoro fazer uns trava-língua pra mim mesma, né? Incrível. A minha nota final pra esse livro foi 3 estrelas, porque assim, apesar de eu ter achado uma leitura tranquila e tipo, ok, em nenhum momento de fato ela me prendeu. E aí é só uma confirmação de que de fato esse não é meu tipo de leitura típica. Então, quando não me prende, eu não sei, eu não consigo dar uma nota alta. Então, pra mim, 3 estrelas tá o suficiente. Me fez pensar até um certo ponto e é isso. A linguagem dele é super entendível, apesar dele meio que se passar por um clássico. Então, ainda tem alguns parágrafos em que eu tive que voltar e ler 2, 3, às vezes 4 vezes pra, tipo assim, não, realmente entendi o que o autor queria falar, o que a situação estava tentando me passar, porque tinha umas palavras, acho que teve algumas, 5 por aí, que eu tive que ir atrás do dicionário no próprio Kindle pra entender o parágrafo, porque senão eu ia ficar boiando. E aí isso é uma coisa que me incomoda, então mais um motivo aí pra nota baixa. E antes da gente sortear o livro de junho, qual foi o teu momento favorito nessa troca de cartas toda? Ou tipo assim, qual que foi o teu maior... Nossa, será que eu faço isso tanto quanto o paciente faz? Você se sentiu paciente em algum momento? Comenta aqui pra mim. Sem mais delongas, o livro de junho é um bilhetinho rosa. Então, vamos lá. O Mundo de Rocanon. Vou pegar meu celular aqui pra ler a
sinopse da Amazon pra vocês, pra gente se preparar pro que vai ter no próximo livro. Sinceramente, eu sou uma pessoa que não costuma ler muita sinopse, sabia? A maioria dos livros que eu leio ou é por indicação do Instagram, ou indicação de amiga, ou é porque eu achei a capa bonita. Única e exclusivamente. Não, raramente. Nossa, li esse livro porque gostei da premissa. Tinha nem ideia da premissa. E se pôs a salvar um planeta quando não era capaz sequer de salvar a própria pele. O etnólogo Roganon está liderando uma pesquisa em um mundo remoto povoado por 3 espécies nativas: os habitantes de cavernas Gdemiar, os humanoides Fia e o clã guerreiro Liuar. Mas, quando o planeta tecnologicamente primitivo é subitamente invadido e atacado por uma frota de navios vindo das estrelas, Roganon é o único pesquisador sobrevivente. Isolado entre os povos alienígenas, ele lidera a batalha para libertar esse mundo recém-descoberto e se depara com lendas que surgem ao seu redor durante a luta. O Mundo de Roganon foi o primeiro livro publicado de Ursula K. Le Guin e é parte do ciclo de Reynis, série premiada com os mais importantes prêmios para literatura de ficção científica. Retratada em um planeta sem nome, a jornada de Roganon expande questões universais de perda, companheirismo, isolamento, redenção e amor. Eu admito que a Ursula K. Le Guin, ela é uma autora que ela dá uma viajada desgraçada dentro dos livros dela. Só que é uma viagem que eu, pessoalmente, não consigo desgrudar do livro. Isso aconteceu em A Mão Esquerda da Escuridão, que eu ganhei de um professor meu, uns, 5 anos atrás, e foi 6, 7, e foi simplesmente maravilhoso. É um dos meus livros favoritos, assim, tá ali no top 10, tá? De todos que eu já li, incrível, inclusive, recomendo. E tô bem animada pro livro de junho. Eu espero que vocês tenham gostado do livro de maio e que gostem também do livro de junho. Então, vejo vocês mês que vem. Um beijo e até o próximo vídeo.